Existem ainda muitas pessoas que não sabem, não têm conhecimento ou não acreditam nessa questão de serem chegados os tempos. E outras acham que é uma questão de castigo de Deus, né? Mas não se trata nem de uma coisa nem de outra. É fato que são chegados os tempos, mas não é castigo de Deus. Se a nossa época está marcada para a realização de certas coisas, é que essas coisas têm uma razão de ser na marcha do conjunto no mundo. Então, em a Gênese está muito claro, na parte os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 8 são chegados os tempos, sinais dos tempos, a nova geração. Diz que o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, ambos os progressos se realizam paralelamente. E não há nada de fantasioso nisso. São chegados os tempos simplesmente quando a humanidade está madura para subir, né, um degrau na escala evolutiva. São chegados os tempos marcados por Deus, como acontece com as frutas, por exemplo, que em tal ou tal estação elas amadurecem porque é chegada a época da colheita, é simples assim. E nós chegamos, o ser humano, com a sua inteligência, chegou a resultados grandes sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material, mas ainda resta um imenso progresso para ser realizado referente à reforma moral, ou seja, de fazer reinar entre si a fraternidade e a solidariedade. Nós temos ainda um caminho a percorrer sobre isso. Mas nós não vamos conseguir esse progresso enquanto existirem as mesmas crenças, né, arcaicas, as mesmas instituições antiquadas, restos, né, de uma outra idade que era até aceitável, né, para certa época, mas insuficiente, né, para nós agora. Então hoje elas são um entrave à nossa evolução. Já não é somente de desenvolver a inteligência que o ser humano necessita, mas de elevar o padrão moral, o sentimento. E para isso é preciso destruir tudo o que superexcite no ser humano o egoísmo, o orgulho. E é uma tarefa que tem sido difícil, né? E já está em atraso, porque a nossa transição para a regeneração está atrasada. Nós sabemos através da espiritualidade disto. Embora nada vai deter a evolução do planeta para a regeneração. Mas aqui nós viemos nos concentrar na questão da geração futura, da troca espiritual que está acontecendo. Porque nós sabemos que está acontecendo essa troca. Para poder se operar a transição, né, que nós passamos, onde o planeta está transitando da condição de expiação e provas para a condição de regeneração, que é uma condição melhor, onde o bem preponderará sobre o mal. Porque se não houvesse essa troca de espíritos, veja bem, seria como enxugar gelo. Como você vai melhorar uma sociedade se você continua com o mesmo pensamento, as mesmas pessoas, o mesmo sentimento arcaico daqueles que não querem mudar? Então, aí a regeneração, como eu falei, se estenderia, se atrasaria mais ainda, inesgotavelmente. Porque muitas pessoas, muitos espíritos simplesmente não se rendem, né, à melhora moral. São pessoas assim impermeáveis. Então nós sabemos não só através das obras de Kardec, mas de diversas manifestações espirituais mediúnicas em toda parte, no mundo inteiro, que está havendo a troca de espíritos a habitar a Terra. Isso vem acontecendo no decorrer de toda a história, de todo o tempo, mas se intensificou nos anos 50, 60 e 70. Inicialmente através dos espíritos chamados índigos, né? Acho que muitos já ouviram falar, e vem continuando através dos anos posteriores, se intensificando conforme a transição avança. Então, os índigos, eles vieram para, através de uma inteligência maior e de um espírito de luta, de renovação, de ideal, de transformação, abrindo caminho para as mudanças que haveriam de ser realizadas, né, rumo à regeneração. E a nova geração, nós vamos falar dela em seguida, vem continuando este trabalho e vem continuar esse trabalho e aprimorar através do seu senso moral e de espiritualidade que são mais elevados. Então a nova geração de espíritos que vem habitar a Terra vem auxiliar a desembaraçar o planeta
dessas maldades, das escórias, né, desse velho mundo. E trazem novas ideias, né? Trazem o progresso, sentimentos muito diversos da geração que está indo e que é presente ainda, que está indo embora a passo gigante, né? O velho mundo está ficando para trás, morto, caído, e vai apenas viver na lenda, né? Como ocorreu com os tempos da Idade Média, né? Com os costumes bárbaros, crenças supersticiosas da Idade Média. Então os abalos são naturais, né? Não tanto de cataclismos, também deles, mas da luta de ideias, né? Do confronto de ideias. E é certo, né? A humanidade está se transformando, como já se transformou em outras épocas, de uma maneira menor, mas se transformou. E cada transformação era marcada por um certo caos, por uma crise que é, para nós, para a humanidade, crise de crescimento, muitas vezes penosa, dolorosa, arrebatam, levam gerações de pessoas, instituições que caem, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso moral e material também, né? Assim são as coisas, assim se dá o progresso, porque Deus quer assim e fez assim. E a humanidade terrestre, tendo chegado a uma dessas épocas, a esse período de crescimento pela lei do progresso, nós estamos em pleno trabalho de transformação, por isso nós vemos tanta agitação de todo lado, uma espécie de febre, né? Impelida por uma força que a gente muitas vezes não entende, ela é invisível. Essa confusão toda faz parte do processo. Nós devemos entender isso. E assim continuará por um tempo, né? Até que haja uma estabilização em novas bases, né? Bases melhores, claro. Quem observar a Terra daqui a um tempo, isso gradativamente vai achar a Terra muito mudada nos seus costumes, né? No seu caráter. Nós já estamos presenciando muitas coisas, muitas mudanças nas leis, nas crenças, ou seja, em todo o estado social e moral, para melhor, obviamente. Estamos aí andando já em direção a isto. Então a gente observa durante algum tempo essa confusão toda, mas que passa, né, como um furacão, derrubando coisas, fazendo estragos, mas nós precisamos nos animar, porque tudo isso é para melhor. Após o tempo necessário, o céu vai voltar a ser sereno, as estrelas vão voltar a brilhar e a humanidade vai estar, na verdade, reconstituída sob essas novas bases. Bases melhores, mais justas, né? Imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso e nós estamos a caminho disso, faltando pouco tempo, na verdade. Jesus já disse lá no tempo dele sobre o fim do velho mundo, né? Quando a gente presenciaria fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, não foi isso que ele falou? Sinais do céu, né? Que no mais das vezes são meteoros, acontecimentos ligados à lei natural, portanto perfeitamente normais, nada de miraculoso, como muitos acreditam, é uma coisa normal. A gente debater sobre a questão da nova geração é algo muito interessante, muito importante para nós, pertinente demais neste momento que nós estamos passando, para a gente entender melhor como se processa a mudança. Porque não dá para renovar o mundo mantendo pessoas que não querem mudar e que atrasam a evolução geral. Então, lá em A Gênesis, se vocês forem acompanhar, né, as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 8, como eu falei, são chegados os tempos, tem uma parte muito interessante que eu trouxe aqui para a gente ler e para a gente refletir. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o amadurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade.
Então vocês notem que isso ocorreu com Capela, né? Tá lá no livro Os Exilados de Capela, para quem quiser ler, é maravilhoso esse livro. Continuando aqui, tudo pois se processará exteriormente, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Se a gente for prestar atenção, já vê essas características em muitas crianças, né? Continuando, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que lhe constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a fomentar o movimento de regeneração. Ai, que lindo isso, né, gente? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Desses vícios é que a terra tem que ser poupada, por isso eles serão expurgados, por não se emendarem, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para um futuro melhor, que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhe abra o acesso aos mundos superiores. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhes são predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, olha que interessante, gente. Todos podem se reformar e merecer habitar o planeta regenerado. Basta desejar isso e trabalhar pela própria melhora. Então nós percebemos aí que quando individual, o melhoramento, ele passa despercebido, né? Ele não ocorre uma influência muito grande, muito ostensiva, que a gente possa perceber. Mas quando a melhora, ela se produz simultaneamente sobre grandes massas, aí sim se percebe os efeitos. Eu trouxe também uns pequenos trechos de obra póstuma de Allan Kardec, mas trecho pequeno, porque senão alonga muito aqui a nossa reflexão, né? Diz em obra póstumas a nova geração. Espíritos de escol que são vindos desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros encarnarão entre vós. Que digo, muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Uma outra parte, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muito dentre eles gozarão desse estado particular que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar, de operar essas maravilhas chamadas milagres. O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua. Olha que lindo isso, né? Espíritos de escol que hão de vir, né, para iluminar os séculos, e muitos já se acham encarnados na realidade. Então veja, ele fala que o mundo velho vai ser abatido, indo embora tudo que é ruim. É muito animador isso, né, gente? Nós devemos, na verdade, ficar felizes, né?
com tudo isso. Então, o grande sofrimento que ocorreu desde a época da Segunda Guerra Mundial já pode ser classificado como um princípio das dores, né, que Jesus falou, profetizando, né, para nós. E até hoje, né, a humanidade já não aguenta mais sofrer, aspira por um mundo melhor. Nós estamos cansados, né, de ver tanta dor, tanto sofrimento até hoje, guerras ainda ocorrendo no nosso planeta. Então o planeta ainda está, de certa forma, apesar de nós já estarmos num grau alto já da transição, né? Mas o planeta está enfermo ainda, vivenciando nessas regiões infelizes, momentos de turbulência, de tristeza, de fatores que desagregam as pessoas, que muitas vezes nos desanimam, mas nós não devemos nos abater, não. Nós temos a alegria de vivenciar a transição planetária, como nós já falamos, desde 1757, sabendo que o final está próximo, porque são 300 anos que a transição dura 300 anos, e o que são 30 anos, afinal de contas, né? E vem ocorrendo fatos que são invisíveis aos nossos olhos, comuns, né, leigos, mas estão acontecendo. Nós não vemos, nós não enxergamos com nossos próprios olhos, mas entidades de outras dimensões, nos contam a espiritualidade de outro sistema, vem descendo à Terra, como ocorreu na época de Capela. E a grande maioria de nós nem faz ideia, mas a astrofísica, a astronomia, constataram já a entrada do nosso sistema solar no cinturão de fótons desde 1972. E a Terra entrou nessa faixa de luminosidade em 1987. Então são energias que vêm renovando a Terra e nós, os habitantes, nosso DNA está sendo modificado, adequado, não é, para as mudanças que a transição para a regeneração exige. Isso se dá tanto do lado físico como do lado extrafísico, porque isso também está propiciando para os espíritos que devem reencarnar para ajudar no progresso do planeta um clima favorável para a reencarnação deles. É o que a espiritualidade nos fala, que os que vieram antes da constelação do Cocheiro são os índigos, intelectualmente desenvolvidos, mas com a reforma moral ainda por fazer, né? Ainda faltando degraus a escalar na questão da moralidade. E os que vêm da Pleiade são intelectualmente elevados, mas moralmente também mais desenvolvidos, são chamados cristais. Os cristais começaram a chegar desde a década de 80 e vieram mais fortemente a partir do ano 2000, que nós temos notícia de que nessa leva reencarnaram Emmanuel, Vitor Hugo e outros também. Então os cristais eles vêm reencarnando em massa, fazendo com que nós saiamos da faixa inferior para a regeneração. As crianças índigo levam esse nome porque é observado uma aura azul escura nessas pessoas. Elas são os precursores das mudanças, possuem um QI elevado, um coeficiente de inteligência e também um coeficiente emocional elevado, mas não tão elevadas na capacidade espiritual, para sozinhas, né, por si só promoverem a mudança da Terra. Então os índigos vieram durante várias épocas, mas a vinda foi intensificada nas décadas de 50, 60 e 70, como eu falei, e tem como característica a sede de mudança, o desejo, né, o empenho em transformar a sociedade para melhor. Quando, em 2012, todo o sistema solar entrou dentro do cinturão de fótons e a Terra ficou envolta numa luminosidade especial maior, começaram a reencarnar em massa as crianças cristais. Elas são chamadas crianças das estrelas, elas têm olhos vivos, grandes, brilhantes, afáveis, são menos materialistas, têm dons para computação, para a vida virtual, têm uma percepção muito diferente do mundo e se caracterizam por uma certa dificuldade nas relações, não por serem difíceis, mas porque elas buscam as afinidades verdadeiras, elas não conseguem se relacionar com pessoas que não são afins. Essas crianças são seres do futuro responsáveis efetivamente por uma mudança maior na Terra. Depois das crianças cristais, que ainda estão reencarnando, uma grande leva de espíritos mais evoluídos ainda, chamados diamantes, estão também chegando para ajudar no impulso do progresso moral e intelectual da Terra.
Eles são seres mais compassivos com o sofrimento alheio, são extremamente empáticos, são verdadeiros avatares. São seres com grande capacidade intuitiva, paranormal. Eles vêm com predisposição muito grande de tornar o mundo melhor, uma sede, né, de mudança, de melhora. E dizem que eles poderão reencarnar nos locais mais necessitados porque eles sabem, eles têm uma noção maior do que eles vieram fazer aqui. Eles são lúcidos, muito espiritualizados. E a espiritualidade diz que os diamantes vão reencarnar em massa a partir de 2024 até 2030, milhares deles. Mas contam também que já existem diamantes reencarnados. E também é importante a gente entender aqui, frisar que nós que já estamos reencarnados aqui, nós não sabemos se nós somos índigos ou não, porque cristais nós não somos, com certeza. Mas nós podemos ser, sim, índigos, mas nós podemos e temos a chance, através de uma evolução moral maior, nos tornar adultos cristais ou diamantes. Mesmo porque, se nós estamos reencarnados aqui nesse momento final da transição, todos temos uma missão em comum de auxiliar na transição para a regeneração. 2/3 da população da Terra vão ser deportados para mundos inferiores, apenas 1/3 vai permanecer na Terra para habitar, né, o planeta regenerado. Então estamos em últimas oportunidades, né, de continuar reencarnando na Terra regenerada, porque muitos vão ser exilados para planetas inferiores, serão aqueles que não se identificarem com o bem, com os ensinamentos de Jesus. Então nós já sabemos o que nós temos que fazer, né? Enfim, pessoal, as mudanças são lentas, né? Elas são lentas, mas progressivas. Em uma vida no corpo, na Terra, é impossível acompanhar toda a transformação, mesmo porque a transição iniciou 100 anos antes da codificação do Livro dos Espíritos, 1757, e como nós sabemos, ela vai se encerrar em 2057, totalizando os 300 anos da transição planetária. Mas nessa fase final de transição, tudo está se acelerando. Muitos vão presenciar e ver com os próprios olhos a chegada do novo mundo de regeneração no seu início, e isso é uma beleza, uma bênção, né? Aquele que foi viver bastante para abranger com a vista as duas vertentes, né, da nova fase, o mundo de expiação e provas que se vai e o mundo de regeneração que se inicia, vai parecer para essa pessoa que o mundo surgiu das ruínas do antigo. Parece mágico isso. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudando porque com certeza estão surgindo novas pessoas regeneradas. E as ideias que a regeneração se extinguiu levou vão ceder lugar a novas ideias que desabrocham, né, com essa geração que se ergue aqui na Terra. E o fato é que a humanidade tem novas necessidades, né, aspirações mais elevadas. Muitos não querem mais viver no vazio de valores que essa antiga geração cultivava e que está indo embora. Muitos não aceitam mais a insuficiência das antigas instituições, esses costumes e hábitos que não trazem felicidade para ninguém. Se trata aí de uma geração de seres com mais maturidade emocional e espiritual, em busca de novos horizontes menos limitados. A nova geração ela é movida pela compreensão da imortalidade da alma como uma das mais importantes leis de Deus. Nós sabemos disso. Então, essa nova geração vai trabalhar incansavelmente pelo todo, pelo bem, pelo progresso do mundo, pela fraternidade, até por questão de inteligência, mesmo porque eles são muito inteligentes, né? E não só pelo prazer de fazer o bem, também pelo prazer de fazer o bem, mas pelo conhecimento de que o bem que eles realizarão ao próximo é seu próprio bem, porque eles sabem que também vão aproveitar os benefícios do progresso da Terra devido à lei da reencarnação, né? Serão a geração de habitantes do futuro da Terra num grau mais adiantado. Assim como hoje nós somos os nossos antepassados, né? A reencarnação dos nossos antepassados. E a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social. Vai acabar o antagonismo das religiões e a fraternidade vai ser sustentada pela fé nos princípios fundamentais que todos vão aceitar mais facilmente com as mudanças. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, né? Perpetuidade das relações entre os seres, que é muito consoladora, que é muito motivadora. A ideia de que Deus é um só para todos, né? Nós sabemos já que a religião vai ser uma só.
e todos vão se considerar filhos do mesmo Deus e a fraternidade vai imperar finalmente. Claro que é importante o progresso intelectual que nós realizamos até hoje e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade, mas não é suficiente para regenerar o mundo. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o mundo, o homem mais poderoso vai se servir da sua inteligência, dos seus conhecimentos, do seu poder para satisfazer as suas paixões, né, egoístas, seus interesses, prejudicando, acabando com o semelhante. Então, só o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra, isso que nós devemos entender, refreando, né, essas más paixões, as más tendências. Somente o progresso pode fazer que entre nós reine, né, a concórdia, a paz, a fraternidade, que são as características da regeneração. E para isso é preciso derrubar, né, as barreiras que separam as pessoas, é preciso derrubar os preconceitos de qualquer nível, todo tipo de preconceito, é preciso derrubar o antagonismo das religiões, até onde finalmente as pessoas se considerem irmãs iguais. Nós precisamos lutar pela igualdade e não pela superioridade, para podermos viver melhor. Hoje, uma parte da humanidade está madura e já compreende, né, o que antes não entendia. E outros tantos ainda têm chance de entender isso. Então, nós temos motivo para nos animar. Essa fase que nós estamos no final da transição já se revela por muitos sinais que nós vemos. A gente vê atualmente muita tentativa de reforma útil na sociedade. Nós vemos a criação de muitas instituições protetoras de toda ordem, de toda espécie, por iniciativa de pessoas que evidentemente são predestinadas, né, a ajudar na obra da regeneração. Nós vemos pessoas que lutam para que as leis penais, por exemplo, estejam cada dia mais impregnadas de sentimentos mais humanos. Nós assistimos o combate, o enfraquecimento dos preconceitos de raça, de religião, de orientação sexual, de todo tipo, devido à luta de muitas pessoas que têm esse ideal. Então nós vemos a queda, né, das barreiras que separam as pessoas e de todos os pontos do mundo nós vemos pessoas se reunindo, comícios universais destinados à pacificação dos povos. Então são nítidos os sinais de evolução. Nós não podemos ver só o lado negativo que reina aí nas mídias, nas redes sociais, de pessoas que gostam de divulgar o mal. Não podemos, nós temos que ser otimistas sim, ver a realidade do que está acontecendo de bom. Mas, é claro, falta a essas reformas uma base mais sólida, né, que permita que se desenvolvam de forma mais completa, que se consolide. Falta uma predisposição moral mais generalizada de mais gente, não é? Para fazer que elas sejam acolhidas realmente. Mas outro sinal característico do período que nós entramos de final de transição está no sentido do acolhimento de muitas pessoas das ideias espiritualistas, né? Na repulsa quase que instintiva que nós nem entendemos, que se manifesta em muitas pessoas contra as ideias materialistas. Graças a Deus isso está acontecendo cada vez mais. E esse é um sentimento característico de quem quer herdar a nova terra. É caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta, né, que nós devemos alcançar. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui a nossa reflexão, aqueles que desejam fazer parte do despertos que herdarão a nova terra precisam se vigiar. É o vigiai e orai, que Jesus disse, porque as forças contrárias tentam impedir. Quer queira, quer não, há resistência pela força dos preconceitos que ainda existe na sociedade, de toda ordem, crenças refratárias, né, ao progresso, ainda influenciadas também pelas falanges de espírito do mal, que estão infiltrados, né, influenciando, mesmo estando no plano extrafísico, eles influenciam aqueles que permitem isso, que estão ali alinhados, né, às ideias malignas deles. Isso em vários setores, principalmente de poder, né. Eles não querem acompanhar a evolução porque não quiseram se melhorar, né, se reformar, mas eles sabem que vão ser exilados, eles tentam deter o progresso do planeta a qualquer custo, influenciando as pessoas, né, para desistirem do bem e da reforma íntima. Por isso, esses momentos finais da transição, nós precisamos redobrar as forças, ter foco, ter fé, ver esse lado otimista, né, para vencer essas resistências do mundo e do plano extrafísico, para nós concluirmos a nossa obra da regeneração junto com a nova geração
que chegou e que está chegando até nós. Nós estamos nos tornando adultos moralmente. Se não completamos esse trabalho, temos ainda chance para fazer isto, não é? E, de acordo com esse estado de coisas, que vai poder fazer o mal se a regeneração é o nosso destino. Nós vamos persistindo no bem, se Deus quiser, né? Não vamos nos render a maus sentimentos, a essas influências negativas. Nós não vamos nos render a sentimento de culpa, de baixa autoestima, de medo. E a inteligência do mal, que tenta nos pegar, né, nos nossos pontos fracos, não vão conseguir, porque nós vamos resistir, vamos aí prosseguir na nossa tarefa de expansão consciencial, na nossa tarefa de entendimento, de desejo de realizar o bem, por menor que seja, cada coisinha que nós fazemos conta a favor de nós mesmos. Então vamos realmente vigiar e orar e prosseguir, né, no nosso trabalho de reforma íntima, de colaborar para que o bem se fixe na sociedade, para que o bem se faça na sociedade. Vamos ser o bem que nós desejamos ver no mundo. Esses novos espíritos vêm abrir caminhos para ajudar nesse processo final da regeneração, rumo à regeneração, mas nós todos também aqui estamos para, junto com eles, auxiliar no processo. Ninguém está aqui por acaso, afinal de contas. Tá bom, gente? Deixa aí, pessoal, seus comentários, suas perguntas, para a gente interagindo, para a gente crescendo em relação a esse assunto que é muito importante, muito pertinente para nós, tá bom? Conto aí com a participação de vocês. Até mais, pessoal.